Vamos começar então? Vamos. O Amarino dispensa apresentações. Ele foi um dos pioneiros em imagem cardíaca no Rio de Janeiro e, quiçá, no Brasil. Está à frente do serviço de imagem do Hospital Procardíaco por muitos anos e tem uma larga experiência nessa parte de imagem cardiovascular. Hoje vai falar de dor torácica na emergência, um assunto bastante relevante e bastante comum no nosso dia a dia. Vamos lá, Maria? Obrigado a todos por estarem presentes aqui hoje nesse nosso desenvolvimento de explanações a respeito de radiologia cardiovascular, que vem sendo implantado pela Sociedade de Radiologia do Rio de Janeiro. Eu, como a Juliana falou, eu já estou realmente há muito tempo envolvido com isso, por ossos do ofício, por trabalhar num hospital eminentemente de cardiologia e de urgência. Foi inevitável que eu me envolvesse com o estudo da dor torácica, um local onde foi, inclusive, pioneiro na criação de um centro de dor torácica. Então, como é um assunto que hoje dá panos para manga e tem várias coisas disponíveis nessas investigações, eu resolvi dividir essa apresentação em partes e hoje vou me dedicar mais à parte de tomografia e a classificação do CAD-RADS, que coloca a questão da doença coronariana em pauta. Isso quer dizer que haverá capítulos a seguir. Então, o primeiro papel do radiologista nessa questão realmente é separar as causas de dor torácica graves, risco de vida. Então, a angina sinus-coronarianas agudas, da embolia pulmonar, da dissecção aórtica, da ruptura esofagiana e o pneumotórax, que são as questões que mais se envolvem com a dor torácica, que levam o paciente à unidade de emergência. Uma vez estabelecido o diagnóstico de doença coronariana e síndrome coronariana aguda, tentar fazer um estadiamento e uma programação do que vai ser feito com esse paciente. E, finalmente, diagnosticar outras causas de dor torácica, obviamente, menos graves. Então, eu sempre gosto de apresentar esse aspecto da radiologia convencional, que é muito improvável que um paciente com dor torácica deixe de fazer uma radiografia simples do tórax, inclusive porque ela pode ser feita à beira do leito, é instantâneo, e você tem muitas informações que você pode obter simplesmente com uma radiografia simples do tórax. Então, esse é um pneumotórax muito evidente, que a gente vê o colapso aqui de 30% do pulmão desse paciente do lado esquerdo, que é facilmente identificada com a radiografia de tórax. Então, a radiologia convencional tem um papel aí que me parece bastante importante. A identificação de rupturas de víscera oca dentro do mediastino, causando um pneumomediastino, também é facilmente visível com radiologia. É claro que a tomografia computadorizada é mais sensível que a radiologia convencional e aqui a gente mostra um caso de ruptura esofagiana com extensa dissecção dos planos tissulares e dos vasos do mediastino, que é facilmente identificada com a tomografia computadorizada. A dissecção da aorta foi um tema muito bem descrito já pela Juliana e apenas para colocar que ela se coloca no mesmo plano de discussão da dor torácica com estudo de coronária. Então, inclusive, é o mesmo exame que a gente faz para estudar tanto a coronária quanto a dissecção da aorta. A embolia pulmonar, que também foi motivo de apresentação pelo Mauro Esteves, também é uma causa importante e de alta mortalidade, que você vê aqui nesse caso, como é bem demonstrado com a tomografia computadorizada, que assumiu o papel de estudo gold standard da embolia pulmonar. Não é mais a angiografia convencional, que era considerado gold standard, padrão de estudo, padrão de estudo da embolia pulmonar, era a arteriografia pulmonar. Isso já perdeu espaço para a tomografia computadorizada, como já foi muito bem descrito. Isso porque, além de identificar as falhas de enchimento dentro dos ramos arteriais pulmonares, você consegue identificar com a tomografia
alterações do parênquima pulmonar, mostrando essas áreas de opacidade que correspondem a áreas de infarto pulmonar secundários à obstrução vascular. Outros exemplos mostrando exatamente a mesma coisa. Nessa reconstrução feita no plano frontal, a gente identifica, além da falha de enchimento, a desproporção de quantidade de vasos que existe no lobo que é bem perfundido dos lobos que têm algum tipo de obstrução, causando essa oligoemia e uma relativa redução do calibre e da quantidade de vasos perfundidos, o que é tudo visto numa única incidência. Já o estudo da coronária, é bom lembrar que, além para a gente poder identificar um modelo em 3D, bonitinho, colorido, com seus ramos todos demonstrados, e a sua relação com a aorta, nesse caso que vocês estão vendo aqui do lado direito, um aneurisma da aorta ascendente, o exame foi feito para mostrar a relação com a origem dos ramos coronarianos, esquerdo e direito. Mas isso aqui é um pós-processamento feito em computador e, após ter uma aquisição de um volume de informação que é acoplada a um eletrocardiograma. Então, você consegue reconstruir as imagens do coração nas diversas fases da aquisição do batimento cardíaco, mostrando, então, essa sensação de cine que você tem, mostrando a variação no intervalo RR e no movimento respiratório. No caso, é pedido uma apneia, né? E você consegue, então, identificar esse movimento cardíaco. Já aqui, vocês observam a primeira dificuldade, que é conseguir obter uma informação sobre as coronárias com ela parada, porque com o batimento cardíaco você tem uma grande movimentação em todos os sentidos dessas imagens. Então, a primeira questão que a gente tem que ter ao fazer um estudo de coronária é conseguir reduzir a frequência cardíaca para você aumentar o tempo de diástole e conseguir obter uma reconstrução das coronárias assim, paradinha, né? Então, apenas para lembrar que isso é um pós-processamento. Então, o que é a ANGIO-TC? É um método não invasivo que se tornou uma alternativa ao cateterismo convencional para a investigação de doença arterial coronariana. Há muito tempo atrás, vou dizer, uns 15, 20 anos atrás, a gente via pacientes fazerem 10, 15 cateterismos. Cada vez que ele chegava com dor torácica na sala de emergência, não havia outra maneira de você identificar o problema que não fosse fazendo o cateterismo. Então, hoje a ANGIO-TC é uma realidade, ela é uma alternativa muito simples de ser feita e você consegue obter informações não só do diagnóstico da doença coronariana, como também se ela é ou não causa daquele sintoma que o paciente chegou ao hospital, porque você tem todas as outras informações da tomografia computadorizada do tórax com contraste sobre o sistema vascular e sobre o pulmão, propriamente dito, e o mediastino, né? Então, quais são as indicações principais do ANGIO-TC de coronária? A indicação seria dor torácica e uma angina atípica. Porque se o paciente sabe que tem dor torácica, tem uma angina típica, alterações de eletro e enzimas, ele tem que ir para o cateterismo mesmo, né, para fazer uma intervenção e não para fazer um diagnóstico. Então, no caso de dor torácica atípica, uma dor torácica que você não tem uma explicação razoável, ela se coloca. Cresceu muito as indicações de follow-up de pacientes que já têm diagnóstico, que já foram tratados, sejam com enxertos cirúrgicos, sejam com estentes mesmo, e a avaliação de fatores de risco, né, que você se coloca também o estudo da coronária. Então, seriam as principais indicações hoje: dor torácica anginosa, um eletro não diagnóstico, paciente com enzimas normais. Paciente que tem testes não invasivos de isquemia inconclusivo, não conseguiu fazer esteira, não conseguiu fazer o eco de esforço, não conseguiu fazer outros mecanismos de investigação para a isquemia, ou os resultados foram conflitantes, duvidosos, né? Às vezes o paciente não consegue fazer esses testes. Uma das indicações que cresceu muito foi o planejamento pré-operatório e de angioplastia, paciente que tem já um diagnóstico de doença coronariana
e você, ao fazer uma angio-TC de coronária, você consegue programar melhor o que você vai fazer no procedimento de intervenção. Avaliação de enxertos existentes, como eu já coloquei, e finalmente, a avaliação pós-trombólise, paciente que é admitido com infarto em alguma região periférica, onde é feita uma trombólise de urgência e transfere o paciente para um centro mais especializado, e aí, então, cabe, você já está tratado o paciente, em princípio, cabe você fazer uma angio-TC para você saber o que precisa estudar de fato, se há indicação de fazer angioplastia e assim por diante. E, finalmente, a análise da artéria culpada, onde já houve um evento cardiovascular, você fazer o angio-TC para documentação e desdobramento do tratamento desse paciente. Então, esse é um exemplo da realidade no estudo de um enxerto de uma mamária interna esquerda para uma DA, que você vê como você consegue ter uma visão panorâmica de todo o vaso, desde a sua origem na artéria subclávia e a sua relação com o mediastino e a própria anastomose. Então, esses pacientes que chegam ao pronto-socorro, que têm uma sensação de dor torácica, mas está cismado, que já foi operado de coronária, a angio-TC, de uma maneira muito simples, consegue demonstrar, não é daqui. A anastomose está pérvia, a artéria está bem perfundida, você vê ela até a extremidade distal, tudo certo. Então, isso permite uma segurança, você liberar o paciente da sala de exame de uma maneira muito segura. Esse é uma paciente que teve um infarto e foi submetida a um tratamento endovascular. Vocês observem que ela chega ao hospital transferida após essa intervenção com dor persistente. E a gente vê aqui, na origem da coronária direita, onde tem um stent, que ele bypassou a lesão principal, que é bem ostial. Além disso, o stent que vem no segmento distal da coronária direita, ele está cavalgando uma dissecção e uma trombose parietal, que é bem vista nessas reconstruções da coronária direita antes da emergência da descendente posterior. Observem que também, como subproduto desse exame, você consegue ter alguma informação sobre a perfusão do miocárdio propriamente dito. O contraste já passou pelo ventrículo direito, já chegou no átrio esquerdo, passou para o ventrículo esquerdo e ele vai perfundir todo o miocárdio, que tende a ficar cinza homogeneamente, menos na área onde há um defeito de perfusão, onde há uma aparente hipoperfusão, ele fica menos denso, pretinho, que corresponde à área do infarto inferior secundário a essa manipulação da artéria coronária direita. Então, são muitas informações que você tem. Esse exame é um exame. Essa aquisição de imagem demora 10 segundos, 8 segundos. Tem todo um preparo para conseguir regularizar a frequência cardíaca, funcionar uma veia adequada e tal. Mas a aquisição em si, 6 segundos, 8 segundos. Você tem muitas informações que você pode dar a respeito desse evento. Então, a principal característica da angio-TC de coronária é que ela é um estudo do vaso como um todo, e ela tem a capacidade de estudar a parede, que é onde acontece a patologia, né? A arteriografia convencional ela é um luminograma, então você estuda falhas, né, nesse lúmen, né? Na angio-TC, você estuda também o lúmen, mas você se dedica especialmente à investigação da parede. Você vê as alterações em cortes seccionais, transversais, a presença de alterações da parede. No caso aqui, a gente vê placas calcificadas em diversos segmentos, mas também placas não calcificadas na parede, né? Isso aqui é muito importante, que você só identifica com a injeção de contraste venoso. Você dá contraste, que você vai ver o lúmen, e você vai diferenciar esse lúmen da parede, onde você então vai estudar o lúmen e a parede, e vai saber onde tem calcificação e onde não tem calcificação. Há vários artifícios possíveis de se usar hoje para estudar a coronária, que depende de um pós-processamento.
Você sentar no computador e se dedicar à investigação. O exame é feito em 6 segundos, 10 segundos, o paciente volta para a emergência, para os seus cuidados, e a gente senta lá para estudar o que a gente tem de informação. Então, você vê nesse caso uma coronária direita com muitas lesões parietais, dilatações de alguns segmentos e algumas calcificações tão grosseiras que parecem serem obstrutivas. Então, é necessário fazer cortes transversais em todos os segmentos para você estudar a parede e a relação da parede e das lesões que acontecem na parede com o lúmen da artéria em questão. Então, observe que nesse segmento aqui, que está marcado, você quase não vê lúmen, você só vê uma pedra nesse interior, como aqui também. Né? Nesse outro segmento, você tem lúmen, mas tem calcificação, e tem uma grande parte do lúmen ocupado por uma placa não calcificada, como aqui também, né? Bem obstrutiva. Há recursos de reconstrução 3D e mesmo de navegação virtual intravascular, que você pode definir muito bem a presença desses icebergs de cálcio se proeminentes dentro da luz coronariana. Então, isso realmente é uma vantagem muito importante do método, porque permite que você faça uma aquisição rapidamente e estude ela de várias maneiras, reestude, reconstrua, e você tem muitas opções de avançar na identificação da patologia parietal. O luminograma convencional, você apenas vê onde tem falha de enchimento. Embora você veja aqui uma lesão muito grave, não é tão eloquente quanto o que a gente vê na tomografia computadorizada e suas reconstruções. No planejamento de intervenções, a ANJO-TC também tem ajudado bastante. Isso é uma requisição cada vez mais frequente dos hemodinamicistas, porque não estamos competindo com eles para obter essas informações. Pelo contrário, nós temos aqui uma posição de franca otimização do trabalho do hemodinamicista. Então, observem que nessa reconstrução a gente vê uma lesão muito importante no terço médio aqui da artéria circunflexa, que é, nesse caso, dominante, né? E isso definiria um tipo de tratamento com obstrução no subramo, né? No ramo distal da circunflexa. Mas, no entanto, a gente manipula a reconstrução da parede, identifica as placas não calcificadas até onde ela vai realmente, isso passa a ser uma outra realidade. Você tem uma placa que é muito mais extensa do que aquele pequeno segmento, e isso muda a conduta do hemodinamicista no tratamento desse paciente. Então, essa tem sido uma sinergia muito interessante que a gente tem tido com a hemodinâmica e me parece realmente óbvio que a gente use isso antes de fazer qualquer intervenção. No que diz respeito à caracterização da placa aterosclerótica, a gente tem convencionado, que a gente chama de placa calcificada acima de 130 unidades Raunschmann, que é uma medida feita no computador, lá da tomografia. A placa não calcificada tem uma densidade menor do que 130, mas maior do que a gordura epicárdica. Então, você identifica uma placa não calcificada, fibrosa ou fibroadiposa, na parede da coronária com facilidade com esse método. A placa mista, que ela é apenas parcialmente calcificada, que é o mais comum, né? A gente encontra também, é comum também encontrar placas totalmente calcificadas, já cicatrizadas. Mas a placa não calcificada ou parcialmente calcificada é que é o nosso objetivo de encontro, que são as placas mais vulneráveis. E definimos como obstrutiva a que são maior do que a que promove uma estenose maior do que 50% do diâmetro transverso do lúmen. Então, foi demonstrado que a identificação de placas ateroscleróticas ela tem um valor preditivo mais interessante sobre futuros eventos adversos, sobre o risco de eventos adversos no futuro, do que o encontro de placas calcificadas. Você dizer que o paciente não tem placas não calcificadas apenas, mesmo esses pacientes terão eventualmente um evento no futuro. Já o paciente sem placa nenhuma, ele tem 0% de chance de ter uma alteração cardiovascular no futuro.
Isso foi demonstrado. Isso é importante porque a gente tem esse conceito do score de cálcio negativo. O score de cálcio zero seria excelente. Você tem considerado maior risco acima de 400, você realmente tem mais eventos nos pacientes que têm alto score de cálcio. E médio risco nos pacientes acima de 100, né, entre 100 e 400. Mas observem que mesmo os pacientes que têm um score de cálcio zero, o score de cálcio, apenas como um parênteses, ele é adquirido sem injeção de contraste, então você apenas mede a carga de calcificação das paredes coronarianas. O método de Agatston, que é um volume pela densidade, e se quando é zero, você não tem calcificação coronariana demonstrável. Isso não quer dizer que não haja placa, né, não calcificada, né? E esse trabalho mostrou que mesmo os pacientes que têm, não têm estenose maior do que 50%, esses pacientes também vão ter eventos adversos no futuro. Agora, o paciente que não tem nenhuma placa demonstrável, nem calcificada, nem não calcificada, esses pacientes estão livres de risco cardiovascular realmente. Então, a importância de você identificar, isso só pode ser feito com a coronariografia por CT, que inclui o score de cálcio e depois o contraste venoso, que vai demonstrar a diferença do lúmen para a parede, o estudo da parede da coronária, é que permite se identificar se tem ou se não tem placa. Então, observe, esse estudo mostrou em 458 pacientes que os pacientes que não tinham placa nenhuma demonstrada, eles tiveram zero de eventos cardíacos adversos no futuro. Já os pacientes que tinham score de cálcio zero, eles, mesmo dentro desse grupo de 215 pacientes, 11 deles tiveram eventos adversos. Então, provavelmente, eles eram score zero, mas tinham placa não calcificada que complicaram um evento futuro. Então, é muito bom, do ponto de vista prognóstico, você identificar uma coronária que não tem placa nenhuma, do ponto de vista de avaliação prognóstica desse paciente. Então, esse é um exemplo lá do hospital, também já tem muito tempo esse caso, de 2007, uma mulher jovem, 41 anos, com dor atípica, inclusive por ser mulher, não era de se esperar que tivesse doença coronariana. Ela tentou se fazer, como era uma dor que era típica, que parecia realmente angina, optou-se de fazer um eco de esforço na beira do leito, ela não conseguiu, de tanta dor que tinha. Então, ela veio para a tomografia. E o score de cálcio era zero, ela não tinha calcificação coronariana nenhuma. E a ANGIO-TC mostrou uma placa não calcificada, né, fibra adiposa, com estenose importante, mais que 70% do lúmen, que é bem fidedigna ao achado do ANGIO-TC. Então, essa paciente saiu do ANGIO-TC para o CAT apenas para fazer o tratamento. Ela não precisa fazer todo o estudo coronariano mais, é claro que acabam fazendo, mas ele já foi dirigido para o problema, né? Então, ela colocou um stent nessa região e resolveu o problema da moça. Então, vários estudos foram feitos nesses 15 anos que se faz coronariografia, mostrando que a identificação de pacientes com ANGIO-TC negativa, seja com ausência de placas ou com placas não obstrutivas, você pode dar alta com segurança para esses pacientes da sala de emergência precocemente. Então, você tem, inclusive, um ganho financeiro no sistema de atendimento que você libera rapidamente com um custo menor desse paciente, uma vez que ele tenha feito o ANGIO-TC e ele tenha sido negativo para lesão obstrutiva significativa. Então, daí que vem um esforço de homogeneização da linguagem para você passar para os médicos assistentes e para os atendentes na sala de emergência, que foi desenvolvido por várias sociedades, uma task force que foi feita e foi endossado pelo American College of Cardiology e pelas sociedades americanas de radiologia mais importantes e uma sociedade internacional de CT cardiovascular, que desenvolveu o CAD-RADS. O CAD-RADS é a semelhança do que se usa em mama já há muitos anos, que é o BRADS de breast, depois em próstata, que é o PRADS, também em tireoide, que é o TRADS,
em fígado, que é o Lee-RADS, e também no pulmão, é o Lang-RADS. Todos esses sistemas são sistemas de documentação e tenta homogeneizar e classificar em gravidade e no desdobramento do tratamento desses pacientes que têm lesões coronárias, né? Então, primeiro a terminologia usada define os graus de severidade da estenose. Então, quando você tem 0% de diâmetro, redução do diâmetro, não tem estenose visível. Até 24%, a estenose é considerada mínima. Entre 25% e 50%, estenose leve. Entre 50% e 70%, uma estenose moderada. Acima de 70%, estenose severa e 100% ocluída, obviamente. Então, o CAD-RADS ele relaciona as principais categorias, tentando atribuir, no caso do estudo da dor torácica estável, não só uma classificação quanto à gravidade da estenose, mas a proposição de intervenções futuras, no que diz respeito a um paciente que tem CAD-RADS 0, não tem placa identificável, nem estenose, isso é a documentação da ausência de doença coronariana, né? Isso é muito comum no jovem, mas não é tão comum nos pacientes já um pouco mais idosos. O mais comum mesmo é que a gente encontre CAD-RADS 1 ou 2, que são onde você identifica placas ou estenose, ou uma estenose mínima ou uma placa sem estenose, que a gente chama de doença coronariana não obstrutiva mínima. E o CAD-RADS 2, a estenose é um pouco maior, mas menor do que 50%. Então, você chama de leve, doença coronariana leve, não obstrutiva. Essas três categorias, nenhuma delas requer mais investigação cardíaca com imagem. O CAD-RADS 3 é o que fica no meio termo. Um paciente que tem uma estenose visível, significativa, maior do que 50%, mas é menor do que 70%. Esses são chamados de estenoses moderados, que a gente tem que considerar uma avaliação funcional, que pode ser feita de várias maneiras. O mais comum é que seja feita mesmo com cintilografia e prova de esforço na esteira, mas também tem sido usado prova de esteira com eco com dobutamina, e ressonância também com estresse, ressonância com estresse farmacológico. Então, são vários métodos funcionais que podem ser usados que vão tentar identificar se aquele quadro de dor estável em um paciente que tem uma estenose moderada, se aquilo é causado por isquemia, né? Você pode ter uma placa e não ter isquemia. Então, você não teria por que tratar de uma maneira invasiva uma estenose moderada, podendo reservar a esses pacientes tratamento clínico, terapêutico, medicamentoso, simplesmente, na dependência do achado funcional. Já o CAD-RADS 4, onde você identifica uma estenose grave, maior do que 70%, que pode ser de um vaso, né? Que você diz que é do tipo A, ou B, quando você tem uma estenose importante do tronco da coronária esquerda ou é trivascular, da coronária, da coronária esquerda, da CX e da coronária direita. Então, esses pacientes são os pacientes que você provavelmente vai indicar, está recomendado que você indique a complementação com angiografia coronária invasiva, cateterismo, CAT, né? Que isso, mas já pensando numa alternativa de tratamento que geralmente é a angioplastia mesmo, né? No caso da coronária, do CAD-RADS 5, onde você tem uma oclusão total da coronária, você pode considerar o CAT se te parecer clinicamente que isso é uma oclusão aguda. Porque na oclusão crônica, o que você precisa, na verdade, é fazer o estudo da viabilidade do miocárdio, daquele território onde a coronária está ocluída, para saber se vale a pena
você fazer alguma intervenção, seja cirúrgica ou seja percutânea por cateterismo. O CAD-RADS-N apenas diz que você tem um estudo que não ficou adequado, o que pode acontecer por vários motivos, e aí você tem que fazer algum outro método que você possa avançar naquele acompanhamento. Então, em síntese, o CAD-RADS, que é o RADS quer dizer Reporting Data System, né? E Coronary Artery Disease Reporting and Data System, que é o CAD-RADS. Foi publicada uma revisão esse ano, então, que se sistematiza da seguinte maneira. As três principais primeiras categorias, 0, 1 e 2, elas representam doença arterial coronariana não obstrutiva. Ou seja, se tiver estenose, ela é menor do que 50% e não requer uma avaliação adicional. Já o CAD-RADS 3, ele representa uma estenose moderada que, eventualmente, causa isquemia. Então, ele precisa de ter uma avaliação funcional que determine o efeito isquêmico dessa estenose. Né? A gente vai se surpreender a quantidade de gente que tem estenose moderada e que não tem isquemia em testes funcionais. Então, esse paciente não merece um tratamento mais invasivo, mais agressivo. Já o CAD-RADS 4, ele requer um teste funcional para você saber onde você está pisando, mas, muito provavelmente, ele vai ser encaminhado ao CAT, visando a um tratamento mais efetivo. A oclusão de uma coronária, como eu falei, requer a avaliação da viabilidade miocárdica. Se for uma alteração, uma oclusão recente, aguda, você tem que intervir agudamente. Se isso for uma oclusão crônica, depende se você saber se o território acometido é viável, que justifique uma intervenção para você desobstruir essa coronária. Então, o CAD-RADS na categoria 0, 1 e 2, você vai considerar causas não na sala de urgência, você tem que considerar outras causas de dor torácica e não há necessidade de imagens cardíacas adicionais. Os pacientes que têm dor torácica estável, então, sugere terapêutica preventiva e modificação de fatores de risco para doença arterial coronariana em todas as categorias, menos na 0. Na 0, você não tem documentação, ou, pelo contrário, você tem a documentação de ausência de doença coronária. Então, não tem por que você também fazer, a menos que ele tenha outros fatores de risco, né, como hiperlipidemia, diabetes, coisas do tipo. Então, todas as categorias de 1 a 5 teriam indicação de serem encaminhadas até ao tratamento preventivo e a modificação de fatores de risco para a doença coronariana. O tratamento para isquemia, provavelmente, é recomendado para as categorias de 3 a 5, né, que são pacientes que, presumivelmente, têm algum nível de isquemia miocárdica. A revascularização, no entanto, só é recomendada formalmente para os pacientes de categoria 4 e 5. Há um adendo no CAD-RADS que não define o que fazer, mas que fala a respeito da vulnerabilidade das placas ateroscleróticas. Várias formas e densidades foram descritas, né? A presença de pequenas calcificações dentro da placa, esse sinal do anel guardanapo, que você vê densidades diferentes dentro da mesma placa, uma placa que tem uma atenuação baixa, indicando que deve ter muita gordura, né? A densidade fica baixa. E esse remodelamento positivo, quando você dilata, faz ectasia produzida pela aterosclerose, são considerados sinais de vulnerabilidade da placa. Então, isso a gente descreve. E vai ficar a critério do médico assistente, obviamente, julgar junto com os achados de estenose, maior ou menor, quantidade de placa, o quadro clínico do paciente, se isso é importante ou não para indicar um tratamento mais agressivo. Então, assim, no paciente que tem uma dor torácica aguda, o CAD-RADS 0, 1 e 2, eles são muito improvavelmente a causa dessa dor torácica aguda, né? É bastante incomum
que o CAD-RAD 0, 1 e 2 leve a uma síndrome coronariana aguda. Então, num quadro clínico de síndrome coronariana aguda, com CAD-RAD 0, 1 ou 2, provavelmente esse paciente tem que ser estudado de outra maneira, porque não é coronariano, muito provavelmente. O CAD-RAD 3 vai depender do teste funcional, porque é possível que uma estenose moderada cause uma dor torácica aguda. Já no CAD-RAD 4 e 5, o quadro clínico de dor torácica aguda é muito provavelmente mesmo uma síndrome coronariana aguda. Então, daqui você vai desdobrar no que fazer com esses casos, né? Então, o 0, 1, 2, você não tem que considerar outras causas, né? Se nenhum desses aqui, se não tiver elevação de troponina em pacientes que têm alguma placa, você tem que procurar outra causa para aquela dor, seja miocardite, seja espasmo esofagiano, seja úlcera gástrica, seja colicistite. Outra coisa tem que explicar esse quadro de dor torácica aguda. O CAD-RAD 3, você depende da avaliação funcional, né? Então, você tem que considerar internar o paciente, fazer a consultação com o médico assistente do paciente e discutir, programar essa avaliação funcional e, eventualmente, até a angiografia invasiva. O CAD-RAD 4A e 4B, você tem que realmente considerar a admissão no hospital e desdobrar com cateterismo, né? São pacientes onde a possibilidade de síndrome coronariana aguda ser causada pela estenose, pela aterosclerose propriamente dita, é apropriado que você recomende o cateterismo e, eventualmente, progrida para a intervenção no mesmo procedimento, né? E o 5 ele também vai acabar, se está em quadro de doença aguda, ele, mesmo que seja crônico, é difícil que ele escape de um cateterismo invasivo, porque ele pode ter uma trombose em cima de uma oclusão crônica e uma progressão de uma oclusão crônica. Então, aqui será necessário realmente encaminhar o cateterismo. Então, vamos aos exemplos. O CAD-RAD 0, que você mostra os 3 territórios coronarianos importantes: coronária esquerda, coronária direita, ramo circunflexo da coronária esquerda, sem placa alguma, nenhuma calcificação ou placa não calcificada demonstrada. Então, isso é a documentação da ausência de doença coronariana. CAD-RAD 0 é isso. O paciente não tem nada, não tem coronariano. Então, ele pode ser liberado facilmente. Esse aqui, por acaso, é até um amigo meu que passou a noite no hospital com dor torácica e jurava que ia morrer, estava infartando, fez um HCT. A coronária dele é inteiramente normal, mas tem uma pequeninha placa calcificada na origem da coronária esquerda, não obstrutiva, é uma placa extrínseca. Então, isso é o CAD-RAD 1. Ele tem doença coronariana não obstrutiva, incipiente, muito discreta, né? Ele não causa nenhuma estenose, né? Então, é o CAD-RAD 1, né? Quisera eu ter um CAD-RAD 1 maravilhoso desse. O CAD-RAD 2, que é o encontradiço na meia-idade, são pacientes que têm placas de ateroma, algumas calcificadas e outras não calcificadas. São placas não obstrutivas ou com uma estenose muito discreta, inferior a 50%, como a gente vê nesse caso aqui, talvez 30%, 40%, talvez, mostrando que ela é parcialmente calcificada, mas ela tem uma grande parte da placa fibrosa, provavelmente fibrosa, né? Ela é um pouco mais densa do que a gordura epicárdica, né? Então, provavelmente fibrosa, né? Então, a síndrome coronariana aguda é improvável que possa ser relacionada a essa placa. Então, a gente chama de doença arterial coronariana leve, não obstrutiva. É o CAD-RAD 2. E aqui vem aquela questão da avaliação da placa, né? Porque é um CAD-RAD 2, mas ele tem alterações que indicam vulnerabilidade dessa placa. Como nesse exemplo aqui, é um outro paciente
que tem áreas que são bem hipodensas dentro da placa, sugerindo a presença de gordura, lipídio, né? Então, o código lipídio dentro de placa é um forte preditor de vulnerabilidade da placa que, junto com a estenose, vai subir a graduação da gravidade desse paciente, né? Então, mesmo que ele não tenha uma estenose muito importante, a presença de placa vulnerável agrava o quadro do paciente, né? E o que são essas caracterizações de placa vulneráveis? Que é o remodelamento positivo, a dilatação, como se vê aqui nesse segmento, tem uma ectasia nesse segmento comparada com esse, né? A densidade da placa, se ela é heterogênea, se ela tem áreas mais lipídicas, algumas calcificadas, outras não calcificadas, se ela tem uma camada de fibrose, mas tem um miolo com a lipídico importante, que é o que rompe, e trombose agudamente. A placa, se ela tem fissura, você consegue identificar com o CT se tem irregularidade da superfície da placa. Se for uma estenose importante, ela é importante, né, também. Então, essas são alterações que a gente procura sempre que faz o procedimento. Esse é um exemplo que eu sempre mostro também, que é um paciente que tem uma estenose moderada, um CAD-RADS 3, com uma placa vulnerável. Observem que ela é cerca de 50% do lúmen, mas é uma placa bem horrorosa. Ela tem uma superfície bem irregular, tem calcificações, tem áreas que são de gordura, parece que tem úlcera no meio, né? Então, na ocasião, a gente chamou o médico assistente e falou: você tem que fazer alguma intervenção, porque é grave isso aqui. Não quero nem deixar ele sair do hospital. Mas ele tinha feito um teste funcional alguns dias antes e era negativo, totalmente negativo. Então, ele optou pelo tratamento medicamentoso, estava apoiado no CAD-RADS 3 e, apesar de ser vulnerável, o paciente evoluiu muito bem. 2 anos depois, ele voltou. A placa agora ela tem uma superfície mais lisa e mais calcificada, mostrando que há tendência à organização. Mas a síndrome coronariana aguda era possível com essa informação. O CAD-RADS 4, nesse caso, é um 4B, porque ele é trivascular, é isso. A gente vê obstruções importantes na coronária direita, na descendente anterior, lá embaixo, e também na CX em vários segmentos. Então, assim, se esse paciente tem dor torácica aguda, isso muito provavelmente é mesmo a síndrome coronariana, ele merece uma intervenção, pelo menos uma avaliação por cateterismo convencional para programar esse tratamento. A avaliação de stents pode ser tricky, pode ser difícil, porque, como vocês veem, ele é uma malha de aço de várias ligas metálicas que dificultam a investigação do lume. E aí, mais uma vez, o pós-processamento é fundamental. A gente consegue como que cortar no meio dessa estrutura e identificar o lume, né, com as reconstruções apropriadas. Então, a gente identifica aqui que o stent não contempla a placa toda, não calcificada, ele está aqui em cima, tem aqui também. E no interior da placa há uma placa não calcificada com uma obstrução significativa do lúmen, né, que já é já tem proliferação neointimal, e aqui deve ser mesmo trombo, né, no interior desse stent, né. Os cortes transversais sobre o vaso mostram essa realidade. Você vê aqui, você vê lúmen, tem alguma hiperplasia neointimal, mas a seguir você perde totalmente o lúmen, ocluído pela presença desse trombo dentro da artéria. Então, esse, no caso, que é uma única artéria, ele é um CAD-RADS 4A, porque é só uma artéria, e a gente coloca o S, que significa a presença de um stent. E, finalmente, o CAD-RADS 5, né, que é a oclusão. A gente consegue identificar, nesse caso, uma oclusão da DA proximal, mas ela tem fluxo em todo o seu segmento distal. Isso é uma oclusão crônica que você já identifica, inclusive, a circulação colateral que comunica com a artéria marginal da coronária direita, refazendo
esse fluxo distal. Então, isso aqui, na verdade, é um fluxo retrógrado que foi demonstrado, muito bem demonstrado, pelo cateterismo. Você só enche a coronária ADA, você só enche ela depois de encher a coronária direita, né? Então, mostrando que existe uma correlação muito boa do cateterismo com os achados da tomografia computadorizada. Esse paciente, para você se propor a intervir aqui, você precisa fazer uma avaliação da viabilidade miocárdica para saber se vale a pena, porque já está compensado, né, essa região aqui do ponto de vista vascular. Então, eu paro por aqui, acho que já falei bastante, e o estudo de viabilidade e com os outros métodos, estudos funcionais, depende de outros métodos, e que devem ser, então, plataforma dos nossos próximos capítulos, como é o caso da ressonância, da cintilografia, do eco de estresse, e vamos a seguir nas próximas semanas, então, desenvolver esse tema com outros métodos. Obrigado a todos, e acho que quem quiser colocar alguma questão pode apontar aqui ou fala diretamente, ou coloca no chat. Muito lindas as imagens escolhidas, Amarino. Parabéns. A aula foi bastante prática e elucidativa. O CAD-RADS veio para trazer um pouco de luz à dúvida do clínico quando ele lê o nosso laudo, né? A única questão do CAD-RADS que me incomodou em alguns casos, por exemplo, talvez o Rochite queira comentar alguma coisa, tipo um diabético com muito cálcio, na verdade, praticamente artérias em porcelana, em que a gente tem que dar uma ausência ou uma discreta redução de luz coronariana com um score de cálcio altíssimo, né? Esse é o único porém aí do CAD-RADS que a gente vai acabar deixando ficar preponderante o grau de estenose. Há as limitações do método, né? Você não conseguir fazer adequadamente, ou o paciente ter um excesso de calcificação que te impeça a avaliação da estenose. Realmente, você não vai conseguir categorizar em CAD-RADS se você não tiver a avaliação da estenose. Eu não sei se eu posso comentar, Rochite, mas a Juliana me provocou. Apenas eu acho que para o clínico que está ouvindo a gente, eventualmente, entender que é uma orientação, né? Não é uma interferência na conduta que, obviamente, depende da decisão e do quadro clínico e da decisão médico-paciente. Mas eu acho que o CAD-RADS é muito útil no sentido de dar um norte, dar uma direção em relação à conduta. Eu já comentei isso com a Juliana, com a Marina, eu acho que ele é muito, muito útil, inclusive, para o clínico mais geral ou para o não cardiologista especializado, que esse realmente, às vezes, precisa de um direcionamento um pouco mais vamos dizer assim, tabelado, né, ou padronizado, né? Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que ele é muito útil, e ele é muito útil para pesquisa, inclusive, né? Para quando a gente está tentando, ou mesmo conhecer os seus dados, não só pesquisa clínica, mas pesquisa de saber que tipo de paciente eu estou fazendo exame, quais são meus resultados e o que está acontecendo. Eu realmente acho que são coisas que são interessantes de ser avaliadas pelo CAD-RADS. Legal, Rochite. Obrigada pelo comentário. Bom, acho que fechamos, né, Marino? A gente tem muito assunto ainda para frente. Isso. Outras aulas virão. Acho que isso vai dar um desdobramento com vários assuntos para a gente apresentar nas próximas semanas, não só a avaliação da isquemia e com ressonância, como também as miocardiopatias, e também a inclusão dos outros métodos, né? Cintilografia, eco de estresse e tal. Então, aguardem nossos próximos capítulos. Obrigado a todos. Obrigada pela presença. Beijos.